Flamengo. Galera, eu vi alguns comentários aí, o pessoal zoando a minha mão. Vocês reparam e tudo. Pessoal zoando a minha mão amarela. Gente, isso aqui, obviamente, é por conta de alimentação. Eu sou um cara que como muita cenoura, muita beterraba, abóbora também. Pelo que eu sei, a abóbora também, digamos, faz esse efeito na mão, a mão laranja, meio amarela. Então é por conta disso, tá, galera? Eu vi alguns comentários aí, rapaziada, me zoando. Mas vamos falar de futebol? Antes de falar de futebol, e o Vasco, hein? Rapaz, eu tava dando uma olhada aqui nos números do Vasco, porque eu preciso estudar, assistir aos outros jogos, não só do Flamengo, para poder comentar lá no SBT. O Vasco, nos últimos 3 jogos, 0 vitória, 0 empate, 3 derrotas, 1 gol marcado apenas e 8 gols sofridos. O time que estava aí sonhando com a Libertadores agora vê a situação ficar ainda mais distante. Lembrando que o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil e vai encarar o Fluminense em dezembro. Mas vamos falar de Flamengo, por quê? Hoje, domingão, dia 9 de novembro, pode ser a despedida de Bruno Henrique na temporada. Você não sabe por quê? Porque ele vai se lesionar? Não, porque ele vai ter o julgamento dele nessa segunda-feira no STJD. Ele foi punido por 12 jogos de suspensão, por conta daquela situação envolvendo fora das 4 linhas, cartão amarelo, enfim. E aí ele estava atuando durante esses 2 meses aí, desde esse julgamento, através de um efeito suspensivo. E esse efeito suspensivo será julgado nessa segunda-feira. Ele vai ter um novo julgamento nessa segunda-feira lá no STJD. E se ele for punido, lembrando que o Flamengo tem 8, 9 jogos até acabar a temporada, e aí ele se despede da temporada 2025 e só volta a jogar em 2026 para poder cumprir essa suspensão. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que muita gente vai falar que seja punido, não está jogando nada. Eu conheço o meu eleitorado, eu sei muito bem disso. Mas, gente, nós não sabemos como Pedro vai chegar à final da Libertadores. O Gonzalo Plata, vocês reparam aí, a qualquer momento ele pode fazer uma besteira e ser expulso. Foi o que aconteceu aí recentemente 3 vezes. E o Bruno Henrique é o reserva imediato nessa situação envolvendo a posição de centroavante. Tanto é que ele vai jogar nessa posição contra o Santos daqui a pouco. Então, é um jogador importante e será horrível para o técnico Felipe Luiz caso o pior aconteça, que é perder Bruno Henrique para o restante da temporada. E por falar em Bruno Henrique, centroavante, como que o Flamengo vem para esse jogo contra o Santos, a gente vai contar já já. Mas antes a gente vai falar do Santos, porque o Vojvoda está armando uma estratégia especial para tentar parar o Flamengo. A provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão, tem feito bons jogos, inclusive é um jogador que agrada muito a diretoria do Flamengo, nós já falamos sobre isso aí ao longo da temporada. Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias e Luan Pérez, os 2 zagueiros, e Souza na lateral esquerda. Esse Souza é bom jogador, hein? Esse lateral esquerdo é bom jogador. O Ilharão, aquele mesmo, que teve uma boa passagem pelo Flamengo, João Schmidt e Zé Rafael. E aí, os jogadores da parte ofensiva, Barreal, Neymar voltando a ser titular e atuando contra o Flamengo, e Guilherme, lembrando que Neymar não faz uma boa partida justamente contra o Flamengo. Lá na ocasião, na Vila Belmiro, só faltou os jogadores do Flamengo estenderem um tapete vermelho para o jogador do Santos. Lembrando que Vitor Hugo é atleta que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Santos e é titular com o Vojvoda, não pode jogar por uma questão contratual. E o Mike, lateral direito, está suspenso, não pode jogar. O que o Vojvoda está preparando? Pelo que me relataram, ele está montando uma linha de 5 com o Ilharão fazendo a função de zagueiro também. E aí ele deixaria Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias, o Ilharão, Luan Pérez e o Souza na lateral esquerda. Ele está fazendo isso, essa linha de 5, porque no entendimento do Vojvoda da comissão técnica, para parar o forte setor ofensivo do Flamengo, a melhor estratégia é montar uma linha de 5. E é isso que o Santos pretende fazer para o jogo de logo mais. Eu espero que o Felipe Luiz saiba lidar com esse ferrolho santista aí no jogo de daqui a pouco. A boa notícia é que o Santos não pode pensar também em apenas não perder, porque a posição na tabela do Santos é horrível. O Santos está na zona de rebaixamento, galera. E assim, a situação é muito complicada para o Santos,
por conta da tabela. A tabela é muito difícil. Exemplo, se o Santos perde para o Flamengo hoje, o Santos estará na 17ª posição com 33 pontos. E o Vitória ganha do Botafogo, cara, o Vitória abre 3 pontos aí de... Vai chegar, na verdade, 4 pontos de diferença para o Santos. Então a vida do Santos, olha, muito complicada. Vai ter que se arriscar um pouco contra o Flamengo. E como vem o Flamengo? Vamos lá. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Os desfalques, lembrando, Léo Ortiz, zagueiro, por conta de um problema no tornozelo direito, Gonzalo Plata expulso, Jorginho, lesão na coxa direita, e o Pedro, aquela fratura no antebraço. Pendurados, Alan, Arrascaeta, Danilo, Everton Araújo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo. Ou seja, Arrascaeta e Danilo, 2 jogadores que já vão desfalcar o Flamengo no próximo jogo contra o Sport, que vai ser durante a data FIFA, e eles estarão com as respectivas seleções. Gente, não precisa ser muito inteligente para saber que Arrascaeta e Danilo vão forçar um cartãozinho amarelo para zerar essa situação, e aí eles ficam livres desses cartões para o restante do Campeonato Brasileiro. Ah, isso é errado, isso é antiético. Aí é um outro debate, mas é óbvio que isso vai acontecer. Não, repito, não precisa ser inteligente, não precisa entender muito de bola. Isso é o óbvio. Eles vão dar uma forçadinha ali, receber o cartão amarelo. Eu espero que o Danilo não dê um mole de ser expulso, tal como foi contra o Bahia. Beleza? Lembrando que esse vai ser o primeiro jogo do Arrascaeta pós-renovação de contrato. Tá levinho, tá jogando muita bola e briga aí pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, galera. Fui! E se o Bruno Henrique jogar hoje e for suspenso amanhã? O atacante volta contra o Santos, mas o STJD vai julgar o caso do suposto cartão forçado nesta segunda. Se o tribunal mantiver a pena, ele está fora do resto da temporada. Inclusive, se o Mengão for para a final da Libertadores. O bicho pegou, hein? Enfim, também, né? Vamos lá, Felipe Luiz deve escalar ele de centroavante, já que Pedro segue fora. Agora me diz aí, nação, tu deixaria o BH jogar mesmo assim ou pouparia para evitar dor de cabeça? Qual é a sua opinião? É hoje, hein?